Boa noite, pessoal! Estamos Boa começando noite, mais todos. um Kung Fu Talk. Mais uma conversa Kung Fu, aqui direto de São Francisco, Califórnia, direto do Templo da Lotus Branca, que é o meu estúdio. Queria, antes de iniciar o nosso programa de hoje, feliz 2025 para você, feliz ano da serpente para aqueles que seguem o calendário zodíaco chinês, né? Queria também pedir para você encarecidamente, curte, compartilha, segue, comenta, ajuda nós no engajamento. Make sure que você entra lá na página em inglês também, no nosso podcast em inglês, no Kung Fu Talk, tem umas conversas bem legais, tá bombando lá nossos episódios lá. Segunda temporada do Kung Fu Talk em português acabou, estamos iniciando a terceira temporada. E também queria colocar aqui para vocês, se você está nos Estados Unidos, Espanha, Itália, Japão, que mais? Vários países aí, entra no nosso Amazon, tá? No Feilong Design Hub. Vou deixar o link aqui no canal, também no nosso website. Você consegue comprar camisetas editadas de artes marciais, em geral. Tem de Karatê, tem de Hapkido, tem de Muay Thai, Kung Fu, de Wing Chun. Tem vários designs lá bacana. Vou deixar também nosso link aqui na descrição do canal, para que vocês entrem no nosso Redbubble. Tá? Você consegue, se você está no Brasil, tem vários designs também legais lá de jogos de videogame. Sifu, Street Fighter, Mortal Kombat, Kung Fu, diversos estilos lá também, tá? Entra aí, compra e aproveita diversas promoções, tá bom? Hoje quero agradecer a participação dos nossos dois co-hosts aqui. Primeiro queria agradecer ao Renan Pietro. Renan, muito boa noite, tudo bom? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Espero que vocês aproveitem o episódio de hoje. O episódio de hoje vai ser um tema pouco conhecido, mas muito conhecido por vocês. Então vai ser bem legal sanar algumas dúvidas aí e poder trocar um pouco de experiência com vocês novamente. Episódio polêmico hoje. Esqueci de falar, estamos presentes no YouTube, no Spotify. Make sure que você entra aí no Spotify, ouve também, né? Se você está ouvindo pelo Spotify, entra no YouTube, clica nos links, porque não tem como colocar os links pelo Spotify. E também quero agora apresentar o Sensei Silas. Muito boa noite, Silas. Boa noite, tudo bom? Pessoal, boa noite, feliz 2025. Prazer estar com vocês novamente. Ano da serpente, ano de prosperidade, ano de muita coisa boa, né? Saindo do dragão, ano do dragão de madeira, foi um ano muito bom, muito ruim, foi um ano de prosperidade, foi um ano de guerra, de batalha, mas a gente passou, sobrevivemos, estamos aqui. E hoje vamos começar nosso podcast falando sobre relação à luta de Kung Fu, luta tradicional, aplicação em combate, né? Existe muita polêmica em relação à aplicabilidade da arte marcial chinesa, porque tem muitos equívocos e diversas opiniões. Claro que aqui a gente vai expressar nossa opinião. Eu acredito que eu diverjo um pouquinho em alguns aspectos de opinião com o Silas, talvez compartilho a mesma coisa com o Renan, talvez também diverso, e a gente vai falar sobre a aplicabilidade da arte marcial chinesa em luta, né, em aplicação de combate. Eu acho que é muito interessante a gente começar esse primeiro tópico, né, falando em relação à luta tradicional. Eu já vi uma vez falando, o Renan vai lembrar, sobre luta tradicional, cara. O que é luta tradicional? Do meu ponto de vista, luta tradicional não existe, tá? No meu ponto de vista. Eu acho que uma coisa é você aplicar o Kung Fu tradicional em luta, mas você lutar tradicionalmente, acho que esse é mais um equívoco pelo fato de você ter de utilizar a adaptabilidade. Quando você pratica as suas formas, os Kyun Fas, os Taolus, dentro, né, do seu escopo, do seu sistema de artes marciais, você tem um parâmetro que você precisa conservar. Por exemplo, quem é famoso, Wing Chun, você tem o Biu Ji, você tem a Chum Kiu, você tem o Xiu Lin Tao, né, você não vai adaptar a movimentação ali quando você está praticando a forma, você vai aplicar em combate. Então, como é que você vai lutar tradicional, mantendo a luta tradicional, sem adaptabilidade? Então, eu achei esse um tema muito importante para a gente estar pincelando e discutindo nesse início de programa, porque muita gente acredita, Kung Fu você vai lutar aqui, ou você vai lutar, né, aqui, você vai lutar no Santi Chi, ali do Xingyi, como que é? Eu acho que cada arte marcial, ela tem a sua postura de luta, mas eu acredito que acabou se perdendo de acordo com o tempo. Quero saber, Renan, o que você acha em relação a essa questão de luta tradicional? Eu vou iniciar já, assim, colocando
o argumento na mesa para não falar outra coisa, mas vamos lá. Tem aquela famosa entrevista do Bruce Lee. O Bruce Lee, ele pega e fala assim, enquanto não tivermos 3 braços ou 4 pernas, sempre haverá novas maneiras de lutar. Então, assim, a arte marcial em si, se ela não estiver em constante evolução, ela não existe. Então, assim, ela deixa de existir. Tanto é que a arte marcial, ela é citada não só pelo Bruce Lee, mas por Lao Tse como a água, tá? Então, não foi Bruce Lee que inventou que a arte marcial é a água. Foi Lao Tse que citou a primeira vez, se eu não me engano, tá? Me corrija se eu estiver errado, Ron. Mas, assim, quando a gente fala sobre a água, se você deixa a água parada, se a água de um rio para, ela apodrece. Então, a arte marcial é a mesma coisa, ela tem que estar em constante evolução, em constante movimento, senão ela vai estragar. E eu creio que seja isso, tá? Não tem como. Enquanto novas gerações vêm, novos pensamentos das gerações vêm, é igual, por exemplo, anos 70, você resolvia tudo na porrada, hoje em dia você resolve tudo na bala. Entendeu? Hoje a arte marcial, ela é muito mais para você ter qualidade de vida e para você saber se defender numa situação hipotética, do que para você tentar se defender na rua. Antigamente as pessoas aprendiam para se defender na rua. Então, assim, se a gente falar que existe luta tradicional, é o mesmo que dizer que existe... o que é o tradicional? É quando você cria uma tradição. É quando algo é cíclico e repetitivo. Se a água fica cíclica e repetitiva, ela não evolui. Então ela apodrece. Então, assim, na minha opinião, se você colocar qualquer pessoa que fala eu luto tradicional contra qualquer lutador moderno, ela vai tomar uma surra. Eu não sei se eu exemplifiquei bem aqui, não sei, eu acho que sim. O que você acha, Silas? Fica à vontade aí. Gente, então, não tenho como falar disso sem falar um pouquinho da minha história. Eu comecei Kung Fu em 1998. Fui para a minha primeira competição em fevereiro de 99. Cara, o nome Sanda, Sanchu, eles não existiam. Wushu era só uma modalidade de competição no qual você ia lutar, e o que você aprendia era Kung Fu se luta aqui, tá? E aí se criou numa competição, não a que eu estava, mas passou num programa muito antigo chamado Super Fight, e quem estrelava era o Paulo Zorello, né? Paulo Zorello, que quem não sabe, começou no Kung Fu e depois foi para divulgou o kickboxing aqui no Brasil, né? Ajudou a divulgar. E aí apareceu ali luta clássica. E apareceu as pessoas ali lutando, imitando animal, né? Eu falo que eu sempre tive essa dúvida. Fazer um corte, desculpa te interromper, Silas. Eu acho que até você chamar de luta clássica, eu acho que é até um pouco mais coerente do que luta tradicional, que foi uma terminologia criada recentemente, na última década, porque como eu acho que, só fazendo um adendo, desculpa de te interromper, mas voltando só um pouquinho sobre o que o Renan falou, que foi muito importante, porque quando a gente fala de tradição, a gente fala sobre uma herança trazida durante o tempo, em que é preservada, né? Eu não vou chegar ali no Sholintal e adaptar o Sholintal, porque eu acho que deve ser adaptado. Eu não vou chegar ali, né, que é praticamente de Hungar, pegar o Titsinkyun e adaptar o Titsinkyun. Não se tem adaptabilidade nas formas de Kung Fu, tem que ser adaptabilidade na aplicação em combate. Eu acho que é isso que uma coisinha que eu queria falar. Pode voltar, Silas, desculpa. Mas voltando ao contexto, então, o que aconteceu? Nessa luta clássica, ela era igualzinho uma luta de filme. Não era diferente de você olhar o que nós chamamos como Toisha, que é uma luta combinada, que, para quem não sabe, praticantes de Kung Fu em filmes, eles desenham um Toisha e eles fazem um Toisha, e aquela sequência que sai um filme muito bonita, né? É, na verdade, um Toisha ali, que é uma luta ensaiada, né? Mas só que não era ensaiado, então logo ficava um pouco estranho, porque o outro rapaz ficava assim, tentando pegar coisa ali na cabeça do outro, assim, né? E eu achei bem diferente, bem estranho. Eu ainda falei, mas será que eles não sabem que Kung Fu luta assim, né? Porque me foi ensinado dessa forma. Aí eu encontrei o Wing Chun. E aí eu vi que o Wing Chun, que eu pensava que lutava igual o Bruce Lee, que era aqui, né? O pessoal tava lá assim. Aí eu falei, mas
caramba! Aí eu fiquei assim, mas pera, por que é desse jeito? Aí depois eu fui treinar karatê. E na minha cabeça a luta era tudo um, era todo mundo aqui, né? Era uniforme. Só que aí o karatê é aqui. Aí eu falei, caramba, aí eu achei o Shin, achei um monte de coisa. Resumindo, com o tempo eu estudando e indo atrás, eu vi que o que norteia muito o que a gente considera como luta em si é o esporte, né? E assim, eu acho que as pessoas elas estão muito condicionadas à questão do que elas veem muito esse lado do esporte. No meu caso, a gente via luta onde? Em filme, né? No caso do Renan, do Cifuron, acho que eles viam filme também, mas eles também tinham ali a competição mais acessível aos olhos deles, né? Como, por exemplo, como foi uma prática completa. Mas eu não sei se eu, por exemplo, conseguiria usar uma queda, né? Não porque eu não saiba, mas porque o que eu tenho fresco na mente é a pancada, né? Mas eu acredito que eu não acredito que a luta tradicional em si ela exista. Acho que não tem como, né? Concordo com o Cipuron nesse aspecto. Porém, eu acredito que assim luta também é algo muito singular, né? Você aprende aquelas técnicas, recebe as suas técnicas e aquilo vai ser algo muito particular, né? Vai se converter em algo muito particular de como você vai usar. Parafraseando o Renan, Jeet Kune Do de Bruce Lee era Jeet Kune Do de Bruce Lee. Jeet Kune Do de Taki Kimura é o Jeet Kune Do do Taki Kimura. Jeet Kune Do do Renan, Jeet Kune Do do Renan. Jeet Kune Do do Cifuron, né? Mas mesmo que assim, o que você aprenda ali é o mesmo. Eu acho que só existe uma problemática que acontece hoje. Olha, Cifuron, luta de Kung Fu é assim que você tem que usar, e é desse jeito que você tem que fazer, porque isso aqui é besteira. Isso aqui não funciona. Não, pera. Não funciona para você. Mas e para aquela outra pessoa? Nós temos aqui 3 pessoas na tela que são completamente diferentes, alturas diferentes, pesos diferentes, corpos diferentes, vivências marciais diferentes, por mais que tenha algo semelhante aí em questão, né? Mas decepções marciais parecidas. Importante. Sim. Mas assim, cada um vai usar de uma forma, né? Cada um vai usar norteado de uma forma. Eu vou ser bem franco. Hoje, quando eu era mais novo, eu pensava mais em mim como um lutador, né? Eu tinha muito isso dentro de mim. Hoje eu já, com 40, prestes a fazer 41 daqui a alguns dias, eu me vejo mais como um artista marcial. Hoje eu não consigo parar para assistir uma luta de Wushu ou de Sandá. Não me atrai mais como atraía antigamente. Então, eu acho que o termo de luta tradicional, o lado tradicional, assim, do Kung Fu, o lado do Kung Fu de verdade, por falar assim. Se a gente for olhar, o nome tradicional não existe nem para Kung Fu, né? É Kung Fu e acabou a conversa. E eu também concordo que ele não exista. É aprender Kung Fu e usar aquilo ali, entender como aquilo deve ser usado e simplesmente colocar em prática. Eu concordo com... Pode falar, Renan. Eu queria fazer um adendo só sobre o que você falou, que assim, por exemplo, eu tenho que ser contra o que você falou com relação ao Kung Fu que você falou. Você falou assim, para mim Kung Fu tradicional nem existe, é Kung Fu. Mas assim, existe. Tem uma diferença gritante entre Kung Fu e Kung Fu tradicional. Porque assim, dentro dos parâmetros chineses, isso falando como alguém que, tipo, foi conversar com a associação Jingyu, né, tudo por e-mail, claro, né, com relação ao que era ser tradicional na China. E na China existem, tipo, eles falam que são 7 aspectos que você tem que ter numa academia para ela ser tradicional. Não é errado ser uma academia moderna, não é errado, mas você tem que admitir que você é moderno, senão os chineses caem pra cima de você lá. É tipo assim, cai pra cima de tipo, ó, você não pode participar de campeonato, você é ilegítimo. É um negócio tipo assim, os caras virarem e falarem assim, ó, lista de ilegítimos do mês. E eles divulgarem essa lista, tá? E não é piada. É tipo assim, tem uma academia lá, digamos que tem uma academia lá do Tigre Branco. Ah, você veio de Hakka? Não vim de Hakka, mas eu sou tradicional. Não, então você não é tradicional. Se você não tem uma linhagem comprovada, se você não tem
dança do leão, né, que é uma das características lá que o pessoal fala. Se você, o dança do leão que eu falo assim, né, é uma dança cerimonial de apresentação. Então, leão, quilim, dragão, etc. Se você não tem tal coisa lá, são 7 exigências. Se você não tem elas, você não é tradicional, você é moderno. Então isso é muito importante. Nós, por exemplo, nós temos a dança do leão, nós temos a... Na verdade, a gente tem mais a dança do quilim do que a do leão, né? Mas vamos deixar em off essa parte aí, porque a gente não pode ainda ficar fazendo isso. Mas assim, é interessante a gente falar sobre a diferença, porque o Kung Fu tradicional, ele existe. Só que você não pode também correr atrás de você não ser tradicional e falar para todo mundo que você é tradicional. É mais bonito você admitir que não é, tá? Não tô mandando indireta para ninguém, mas assim... Essa é a alma da coisa. Quem fala a verdade... Meu sensei dizia assim, Silas, sempre fale a verdade. Quem fala a verdade não tem trabalho. E eu falava, como assim quem fala a verdade não tem trabalho? Não precisa gastar tempo criando uma história. Só fale a verdade. Quem quiser acatar, acate. Quem não quiser, é porque não era para fazer parte da sua verdade. E acabou a conversa, né? Essa é a questão. Hoje em dia se tem criado um movimento muito grande, porque quando a gente busca por informação, a gente busca informação direto da fonte, né? Acho que uma coisa muito interessante que o Silas falou em relação à tradição, de ela não existir, eu concordo e ao mesmo tempo discordo. Concordo pelo fato de que, se você for parar para pensar, hoje, né, ocidentais estão ensinando artes marciais e cada um tem ali o seu Kung Fu passando para frente o legado que aprendeu, né, o tradicionalismo que aprendeu, mas ao mesmo tempo acaba se pensando, né, como que eu vou passar alguma coisa que aos poucos, né, está se modificando para frente, está se modificando a arte marcial, está se evoluindo a arte marcial, né? Então, a coisa que o Renan apontou é muito importante, esse fato de você querer parecer tradicional, né? Você se pintar de uma coisa tradicional, é como você comprar, com muito respeito, um boneco falso, um tênis falso vindo da China, né? E você coloca ali um original e um falso. Escolas que tentam se parecer com uma parte tradicional por querer criar uma linhagem, por querer criar um aspecto, criar uma história, cria ali uma pessoa, às vezes, que não tem nem foto, apenas só tem um primeiro nome, não se tem nenhuma linhagem, não se conhece a família, não se tem os 3 nomes da pessoa, ali é simplesmente uma pessoa, e aí se passa adiante aquela tradição, entre aspas, tradição, né, porque foi uma coisa criada recentemente, e aos poucos pessoas que acabam absorvendo aquela informação acabam passando adiante e não conhecendo o que realmente é o Kung Fu de verdade, não se tem essência, né? Eu acho até legal isso que você citou, até fazendo um gancho, porque as pessoas pensam muito nisso, tá? Teve uma academia que eu treinei por um tempo, que, por exemplo, eles falavam que tinha um treino específico, vamos bebendo água para não dar risada, tinha um treino específico que era assim, ó, gente, hoje é luta tradicional. O que é a luta tradicional? Você só pode usar estilos para lutar e posturas. Cara, juro, era um negócio tão feio, mas tão feio. E tipo assim, como que mensurava quem que tava ganhando? Não mensurava, tá? Não mensurava. Chegava no final dos 2 minutos ali, o professor levantava a mão de quem ele achava que ganhou. Quem era mais bonito ganhava. Era isso. Eu sempre ganhava. Sabe como eu descobri luta no Kung Fu? Segunda teve a parte técnica, na quarta teve o rolamento, na quinta tava lá a gente correndo, fazendo todo o aquecimento. De repente o professor tá com uma luva e um capacete. Aí eu olhei, pra que isso? Ele coloca, clássico. Já vai descobrir. Meu, eu coloquei, eu fui fazer uma pose, assim, aí meu professor assim, ó, deu uma cutucada assim, ó, porque eu fui lutar com o professor, comecei com ele, né? E naquele tempo a gente apanhava do professor, e se o professor batesse na gente, a gente voltava, porque a gente queria saber aquilo ali, que o cara deu uma surra grande na gente, né? Não era um problema. E meu professor falou assim, então, ó, sobe essa guarda, porque aqui você vai apanhar assim. E soco, chute, soco, chute, soco, chute, joelhada, soco, chute, né? Aqui ali mostrava um cotovelo, soco, chute. De repente, meu professor, para encerrar o sparring, ele me pega e me levanta no alto, assim, ó, me segurando no alto, e eu pendurado aqui no ombro dele, e o professor Wallace fala assim, e aí, gostou? Eu todo dolorido, eu falei, aham.
Eu falei, pô, mas é assim? Ele, Kung Fu é assim. Eu falei, nossa, mas é aquele rolê do filme, então? Aquilo é pro filme, né? E aí eu nunca conheci essa história de luta clássica, né? Eu só vi eu fui ver a luta clássica pela TV e numa competição que o Paulo Zorella apresentou, mas das competições que eu fui, nunca vi. Eu até queria saber de onde que era essa competição, queria achar esse vídeo para a gente poder ter como arquivo, né, dentro do canal, mas não acho mais, porque era 1998. Eu acho Então, muito interessante a gente, né, passar, dando continuidade ao que o Silas está falando, nessa questão da luta clássica e a luta moderna, porque eu acho que existem os dois polos do extremismo. Né? A pessoa achar que ela luta, para ela lutar com ela tem que imitar um animal, ela tem que latir quando ela estiver fazendo as formas, ou a pessoa, ela, para achar que lutar Kung Fu, ela tem que lutar sandá, né? Porque Kung Fu, de novo, eu respeito diferentes opiniões, claro, mas eu acho que é um pequeno equívoco na minha vivência de artes marciais, porque se for desse jeito que quem luta Kung Fu luta sandá, né, ali de 1960 e pouco para trás, ninguém sabia lutar. As dinastias chinesas foram só feitas de flechada e espadada, o que eu não acho que foi só apenas isso. Também acredito que há um equívoco muito grande, até, né, discordo um pouco com alguns dos meus sifus, dos meus sigongs, que acabam ensinando que Kung Fu você pratica formas até um determinado nível avançado você tem que lutar sandá. Se fosse dessa forma, por que não fazem o mesmo com o Shuai Jiao? Por que o Shuai Jiao você tem um estilo separado e por sandá misturam com o Kung Fu tradicional? Né? Por que você chega na mesma comunidade de Shuai Jiao e falar que a partir de tal nível você vai começar a treinar Shuai Jiao e misturar junto com aquela forma que você está aplicando, com aquele sistema de Kung Fu, eu não acho que é muito bem visto. Eu acho que você tem o seu sistema, eu desconheço qualquer professor que ensina junto o Shuai Jiao com Kung Fu, embora você tenha similaridades, você tenha aplicações de Shuai Jiao dentro das formas, mas por que o sandá você tem que misturar com aquilo que você está lutando? Não é à toa que você vê campeões iranianos, campeões de Hong Kong, chineses, russos, que eles se destacam dentro dos campeonatos mundiais da IWF pelo fato de eles praticarem disciplinas separadas. Eles praticam Kung Fu. Na verdade, a grande maioria deles não praticam Kung Fu, é só focado dentro do sandá. E você vê, infelizmente, com muito respeito, com muito carinho pela seleção norte-americana, seleções aqui na América, não são tão bem representados como tem capacidade de ser representada pelo fato de misturar. Pelo fato de misturar o Kung Fu junto com o Sandá. Não estou falando sobre regras, porque aqui o Sandá, muitos acreditam que o Sandá é uma regra e não um esporte, e não uma arte marcial. Assim como é passada, né, lá do Oriente Médio, passada na Ásia, e assim sucessivamente. Então eu acho que existem esses dois extremos. Lá também é aquela questão de pessoas que acreditam que você lutar, você tem que ficar aqui na postura, né, da serpente aqui, você tem que ficar na postura... Já vi pessoas lutando na postura do gato, cara. Pessoas lutando na postura do gumbu, cara. Isso, né, não vai saber do que eu tô falando, então, cara. Mas infelizmente... Infelizmente aqui no Brasil já houveram, porque vamos lá, vamos entender que por mais que seja luta, tudo que é competição é jogo. E uma vez eu ouvi de um lutador, se você sobe para lutar, seu destino é perder. Por mais que aquilo seja luta, por mais que vários elementos façam parte do jogo, você tem que entrar ali pensando prioritariamente na estratégia do jogo, tá? O nocaute, mas o nocaute é uma coisa que vai acontecer, entendeu? Que você trabalhou para isso, mas de uma maneira inteligente, é parte desse jogo. Uma coisa que a gente quer deixar bem claro, tá, gente? A gente não tem nada contra a Sanda, né? Nada contra Cushu. Eu tô com a camiseta do Sandá aqui, pô. E nada contra se você quer usar o seu Kung Fu lutando aqui. Desde que você saiba que estou usando o meu Kung Fu lutando aqui por escolha minha, e não porque Kung Fu deve ser lutado assim, a aplicação é assim. Uma coisa que eu quero fazer, até uma pergunta para o Silas, desculpa até te interromper de novo, Silas. Né? A gente fala, muitas pessoas falam, não, porque o Kung Fu, você aprende ele, depois você aplica o Sanda. Né? Porque você tem muito Kung Fu dentro do Sandá. Você já viu algum praticante de Karatê ensinar Kung Fu de Hakka pela origem do Kung Fu? Você já viu algum praticante de Kung Fu ensinar Karatê por ter aquela similaridade entre posições? Não tem. De forma alguma. De forma alguma.
Tô até para fazer uma live de karatê sobre isso, tá? Que é por onde vai começar essa live. Gente, se a gente for olhar a origem do karatê, do japonês não, mas de Okinawa sim, vamos pensar que, como eu já dei esse exemplo em outras lives, vamos pensar num pai e numa mãe chinesa, onde esse pai é um diplomata que é encaminhado para Okinawa e essa mãe está grávida. E aí o filho nasce lá em Okinawa. O filho é o quê? Okinawano. Quer dizer, eu acho que é Okinawano, não tenho certeza. Então, depende do país. Mas vamos lá. O filho tem traços chineses, características chinesas, mas ele fala chinês? Não, ele não fala. Ele fala o Chinanguchi, ou ele fala japonês, né? Todo o costume dele é ali em Okinawa. Então, o que acontece? Você ser parecido com o seu pai não faz de você o seu pai. Graças a mesma coisa se aplica para a luta, tá? O karatê de Okinawa, eu tento, no meu caso, eu só consigo entender o Kung Fu antigo e tento traçar o Kung Fu antigo, apesar que a gente vai entrar nessa temática depois, não quero adiantar, muito através do karatê de Okinawa, das aplicações que se tem ali dentro. Por quê? Porque é o que eu vejo hoje de mais próximo do que era o Kung Fu antigo, né? Do que muitas escolas de Kung Fu, infelizmente, hoje em dia, né? Por quê? Porque, por terem um espírito fortemente nacionalista, eles não aceitaram a inserção do boxe, né? Porque, se você não sabia, gente, essa guarda aqui vem do boxe, tá? Não, vem Uma do outra boxe. pergunta, Silas, uma outra pergunta. Por que no karatê a pessoa luta karatê e não kickboxing ou muay thai, e no kung fu a pessoa tem que lutar sandá? Eu é que pergunto. Não, de novo, com muito respeito. Porque, vamos lá. Eu acho que é interessante você ter similaridades entre o estilo, mas eu tô te perguntando mesmo, realmente, é uma dúvida séria. Vamos lá. No karatê é frisado única e exclusivamente a técnica de karatê, tá, gente? De forma que, vamos lá, quando a gente pega o Kung Fu de Okinawa, o karatê de Okinawa, na verdade, né? Ele consiste em quê? Em você usar os elementos do Kung Fu, né? Soco, chute, joelho, cotovelo e queda. E muito trapping. Muito trapping, né? O karatê de Okinawa, ele tem muito trapping. O Goju-ryu, o Shorin-ryu, se a gente for observar, todos eles são de curta distância, né? Diferente do Shotokan, que é outra questão. Mas, apesar do kickboxing ter nascido do karatê, tá? Porque o kickboxing, ele é sim um filho ostracionado no Japão do karatê. O que se prioriza para o karateca é a técnica de karatê, tá? Inclusive, gente, o kickboxing ele começou dentro do Kyokushin, tá? Com Matsutatsu Oyama, e o próprio Oyama fez o kickboxing cair no ostracismo, tá? Porque o que era prioritário era se treinar o Idogeiko, o kata e as aplicações ali. Se a gente for olhar uma foto do Oyama, você não acha a foto do Oyama aqui, igual a gente vê muitos lutadores de Kyokushin hoje lutar aqui, né? Você acha a foto do Oyama só aqui, ó. Inclusive, é legal isso daí que você citou, porque, assim, quando a gente fala sobre isso, as pessoas têm essa confusão também, creio que no Karatê, mas vamos puxar pro Kung Fu. No Kung Fu, as pessoas acham assim, nossa, por que eu tô treinando tigre? Eu vou lutar igual um tigre? Eu vou rugir também? Não vai. As pessoas têm que saber que, por exemplo, meus alunos perguntam pra mim, eu quero ir pra campeonato. Mas você quer competir no quê? Você quer competir em formas? Beleza, tô te treinando pra isso. Eu quero competir em combate. Eu falei, não, então calma. Então você não tem que fazer aula de Kung Fu só. Você quer continuar com a aula de Kung Fu? Ótimo, vai te dar condicionamento físico, vai te dar recursos ali de reflexos, entre outras coisas. Mas você precisa ter uma aptidão para combate inicial. Mas com aptidão eu não estou falando de genética, gente. Eu estou falando de você ter uma base, ter um conhecimento. Tá? E é importante as pessoas saberem isso, gente. Quando a gente fala sobre luta tradicional, vamos focar que luta tradicional seja aquelas lutas ensaiadas de filme. Quando a gente fala sobre luta moderna, né, ou luta focada no Kung Fu, a gente tem o Sanda. A gente atribui ao Sanda essa característica. Mas por quê? Porque é uma luta para isso. O Karatê, eu vou usar o Karatê como exemplo.
O karatê, o kickboxing, o muay thai são treinamentos focados em combate. Por mais que o karatê seja uma mescla das duas, porque o karatê tem os katas. Então, assim, tem os katas a qual você aplica em combate e faz ponto. O que o Silas falou foi perfeito. Se você sobe num ringue achando que aquilo dali é uma luta, tá errado. E o Kung Fu, de verdade, gente, se vocês já treinaram Kung Fu ou não treinaram, vocês vão perceber uma coisa. Tem uma diferença gritante, tá? Gritante entre um estilo e outro. Eu não vou nem falar norte-sul para não generalizar, porque a gente tá tentando quebrar esse paradigma que todo mundo tem de norte é isso, sul é isso. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Porque não é, norte usa perna, sul usa braço. Não, gente, não existe mais isso. Isso daí era uma coisa antiga que o pessoal aplicava, falava, etc. Não existe isso. Quando você entende o Kung Fu de verdade, não tem. Todo Kung Fu tem braço, tem perna e funciona. A questão é assim, o Kung Fu que uma pessoa treina, digamos assim, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu, por exemplo, sou professor de Jeet Kune Do, tá? Sou faixa preta de Jeet Kune Do, o Ron é faixa preta de Shiwomen, já tem ali suas graduações, etc. Eu vou colocar ali o Ron como professor de Haka. Você vai lutar contra um cara de Jeet Kune Do? O Jeet Kune Do, no meu caso que é da linhagem do Taki Kimura, a gente fala que até nem é Jeet Kune Do, a gente fala que é o Junfang Gong Fu. Então, assim, ele é focado em técnicas de aplicabilidade, sim, mas não é um Kung Fu tão agressivo quanto o Haka, tá? Mas é um Kung Fu? No meu caso, a gente fala que é. Por mais que a gente fale, a minha certificação tá lá como professor de Jeet Kune Do, mas tá lá escrito, né, Junfang Gong Fu. O Ron, por exemplo, ele treina Haka. Haka é tipo, a pessoa vai me dar um soco, eu não vou defender, eu vou quebrar 3 articulações dela. É isso. Essa é a diferença. Não tô criticando o Haka. Eu adoro essa eficácia que o Haka tem. Inclusive, quero aprender. Só que, assim, as pessoas têm que entender que nem sempre tudo que você treina é aplicável em combate, principalmente no ringue. Não é. Por isso que a gente recomenda, por exemplo, você quer competir em combate? Tudo bem, vai pro Sanda. Porque o Sanda já vai te ensinar todas as regras, já vai te treinar dentro das regras para os campeonatos. Você vai saber como sair de situações ali, porque, por exemplo, de verdade, gente, os 3 aqui lutaram Kung Fu, tá? Dentre outras artes marciais. Quando que vocês aprenderam a sair de uma queda que é utilizada no Sanda? Dentro do Kung Fu. Alguma vez vocês aprenderam? Porque eu não aprendi. Eu aprendi. Então, assim, você aprendeu dentro do Kung Fu a sair de uma queda do Sanda. Aprendi em 99. Aprendi que o Sanda porque nem existia. Pra gente, era só Kung Fu e a queda era parte do jogo, né? Então era uma coisa que a gente tinha que saber defender. Um sprawl é uma coisa que eu sei fazer desde que eu tenho 15 anos de idade. Mas, por exemplo, você sabe sair dessa queda e reverter em ponto, igual o Sanda ensina? Ou você sabe só... Na nossa época a gente nem pensava em ponto, era só porrada. Entendeu? É essa característica que eu falo. Que assim, o Sanda hoje... assim, outro de pé. Porque assim, se eu tô falando para um aluno que quer competir, eu acho que assim, eu aprendi a me virar numa queda, mas eu não aprendi a sair de uma queda ou converter essa queda em ponto dentro de um ringue. O Sanda já te ensina isso. Então, eu acho que assim, cada um no seu quadrado não dá problema. Então, entender que luta tradicional, gente, é aquilo de filme, que você vai ver em filme. É aplicável na rua? Depende do seu estilo, depende do quão agressivo o seu estilo é, tá? E de quão... eu até não vou falar moderno, porque muitas das vezes a gente vê um Kung Fu que tem mais de 2.000 anos e é um Kung Fu mais eficaz do que um Kung Fu de 400, tá? Mas assim, é importante vocês saberem isso, que tem um equívoco muito grande entre luta tradicional e a luta do Sanda, por exemplo, dentro do Kung Fu, tá? Pegando o aspecto Kung Fu. Então, parar pra pensar assim, poxa, eu tô aprendendo a fazer uma defesa na serpente que eu faço isso daqui, ó. Com a mão do oponente. O soco tá vindo aqui, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Dá uma batidinha na mão pra descer. Você vai usar isso dentro de um ringue? Só se você, assim, não raciocinar direito no momento e for no reflexo. Porque... Eu acho que desse ponto a gente entra na adaptabilidade, porque adaptabilidade eu acredito que há dois pontos. Eu só vou fazer um adendo e aí eu quero que o Renan volte e conclua esse quesito. A gente fala sobre adaptabilidade, as posturas normalmente que a gente aprende, postura do gato, cavalo,
arco e flecha, elas não são posturas de luta, mas sim de transição de movimentações, né, partindo da sua movimentação, da sua guarda de luta, né, se você for parar para analisar, na verdade, né, às vezes você vai dar um jab, você vai dar um cruzado, dentro do próprio sandal você utiliza essas posturas, mas muito rápido para transigir. E essa coisa que você falou em relação à serpente é muito, muito correto. Por exemplo, você vai dar um build no olho de uma pessoa, você não vai utilizar a mesma força do que um jab. Eu já vi pessoas falando, mas você não vai utilizar a serpente, você tem que utilizar, né, a mesma energia e a mesma intenção com o sandá. Como é que você vai fazer um jab, né, no olho? Primeiro já é errado. Primeiro é contra as regras. Segundo, que se você só fizer isso aqui no rosto do cara, o cara vai virar um cruzado na tua cara, vai quebrar a tua cara e vai te dar um nocaute. Então, tem coisas dentro por isso que eu acho que é importante você falar, que você comentou em relação à luta, em relação, né, à defesa pessoal, que é o que a gente utiliza o Kung Fu tradicional, e do que a adaptabilidade no combate. Então, assim, você vai perder 90%, não diria que 90%, você perde talvez 50% a 60% da sua capacidade de utilizar movimentações físicas na sua luta dentro do sandá, porque você não pode, né, por não ter a condição de utilizar pelos equipamentos. Por exemplo, como é que você vai usar um Satsui, né, dentro do sandá, sendo que você tem uma proteção aqui? Como é que você vai explodir o coração do cara, sendo que tem uma proteção, uma placa ali de foam, para poder proteger a pessoa? Seu soco vai virar um Chum Choi, não vai ser um Fan Choi. Então, essa intenção você já perdeu dentro da sua aplicabilidade. Então, eu acho que é muito interessante isso. Como que você acha que utiliza, né, essa adaptação, essas movimentações em campeonatos, Renan? Dando continuidade ao que você já estava falando, né, sobre serpente. Sim, claro, não. E eu acho que assim, essa aplicação do Kung Fu em luta é muito importante. Tanto é que eu falo para os meus alunos, vocês não precisam parar de treinar Kung Fu. Quando eu competi como atleta de Sanda, eu não parei de treinar Kung Fu, pelo contrário, eu aumentei. Só que eu usei características específicas. Então, é aquilo, gente. O que o Bruce Lee fazia? Por que o Jeet Kune Do se tornou tão eficaz, tá? Isso eu falo Jeet Kune Do lá fora, tá? Porque o Jeet Kune Do aqui do Brasil deve ter uns 3 ou 4 mestres aqui que sabem o que está ensinando, dentro da linhagem do Danilo Santo, e o único cara que tinha aqui que ensinava a linhagem do Takimura, que eu saiba, morreu, tá? Então assim, dentro do Jeet Kune Do, por que tornou-se tão eficaz? Porque o Bruce Lee pegou várias artes marciais e ele aprendeu o melhor de cada uma delas para ele. Ele criou uma arte marcial para ele. Tanto é que ele falava, as pessoas me pagam para ensinar elas a se expressarem. Só isso. Ele não criou um sistema para avançar aquilo. Tanto é que linhagem de Taki Kimura mistura um pouco de Kung Fu, fora o do Bruce Lee, porque o Taki treinou Kung Fu também. E a linhagem do Danilo Santo mistura Kali. Então, assim, é adaptação em cima de adaptação em cima de adaptação, que leva a uma luta moderna. Quando a gente fala em aplicabilidade do Kung Fu em luta, eu acho que, assim, o instinto é a melhor arma que você pode desenvolver marcialmente. Como diria novamente, eu tô falando muito do Bruce Lee hoje, mas assim, como diria Bruce Lee, eu não tenho medo da pessoa que treina 1000 chutes, tenho medo da pessoa que treina um chute 1000 vezes. Então é aquilo. Por que ele falava isso? Porque a pessoa que treina um chute 1000 vezes, na hora da reação, não leva aquele segundo inteiro, aquele 1 segundo, para a pessoa aplicar o chute na hora da abertura que você dá no combate. Porque se tem um atleta que não dá abertura em combate, me apresente porque é impossível, tá? Então você vai dar um soco aqui, ó, nesse segundo do soco, eu abri todo esse espaço aqui de golpe. Quando você torna essa movimentação mecânica, que seu corpo já se adaptou a esse mecanismo que você treinou tanto tempo ali, 0,3, tipo assim, 3 milésimos de segundo a reação, tá? Um exemplo. 3 décimos de reação. Então, é muito mais rápido do que você pensar no golpe. Então, eu acho que o Kung Fu, ele serve nesses momentos. Por exemplo, já aconteceu em combate, eu pegar e bater com a palma da mão num chute, para tirar um chute. Eu dar um passo para trás e bater com a palma da mão, como se fosse ali literalmente uma serpente, tá? Só que assim, foi um ato muito específico, que eu queria me defender, eu precisava, na verdade, dentro do ringue, de um ambiente controlado, e foi o que veio para eu fazer na hora, porque quando você tá no ringue é diferente, você não pensa, você faz.
Tá? Se você pensar, você tá no chão. Essa é a minha regra pra luta. Todas as vezes que eu pensei em combate, eu tava no chão. Então, assim, é muito importante saber essa aplicação do Kung Fu em luta. Inclusive, é muito importante, eu até levo um aspecto aí para vocês falarem, que eu já tô falando demais aqui nesse podcast, com relação à diferença entre o conceito básico de uma técnica e o conceito avançado dentro do Kung Fu. Porque o conceito básico aqui, meu ponto de vista, dando a introdução para vocês. Conceito básico é a movimentação em si que a gente aprende. Então eu tenho que pegar e jogar essa mão aqui para frente defendendo. Tudo bem. Conceito avançado na onde eu consigo aplicar isso além do que já me foi ensinado. É pensar naquilo que está sendo ensinado a você. Isso é importante no combate. Mas eu quero que vocês dissertem porque eu já estou falando demais aqui, como eu falei. Então, assim, eu tenho uma questão aqui sobre o que você trouxe. Por exemplo, eu divido de você um pouco na questão de você agir naturalmente, né? E realmente, dentro do que eu aprendi no Karatê, se fala, você, com 100 repetições, você aprende. Com 1000 repetições, você vê alguma melhora. Com 10.000 repetições, aquilo vai começar a ficar natural a você, né? Falando de Kung Fu em si, eu já fui estimulado, mesmo nos anos 90, a pensar. Uma estratégia que meu professor tinha era, começou a luta, primeira coisa, vamos entender e conhecer quem é o cara. O que você vai fazer? Você vai começar circulando ele. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Começou a circular? Mexe. Mas deixa ele vir. Você quer ver quem ele é. E, principalmente, você quer cansá-lo. Tá? E aí, você chegou no fim do primeiro round e meu professor gritava. Ele, 30 segundos! Aí ele, é o tempo de você começar a amaciar a carne. Aí meu professor falava, você vai começar a dar paulistinha na coxa e por dentro da coxa. O segundo round ele é seu. Você já leu, você já viu o padrão de movimento dele, né? Ou seja, hoje eu vejo que o professor Ruales, ele tinha conceitos muito avançados para alguém naquela época, porque hoje em dia você vê técnicos de MMA trabalhando dessa forma, né? E de uns tempos para cá eu vejo que isso se perdeu bastante, mas ele já tinha essa, não sei se era dele, né? Ou se foi passado para ele, ele já tinha essa expertise, né? Tanto para o seu Ruales como para o seu Marcelo. Eles, segundo round é seu para você fazer o que você quiser, né? Pelo menos foi assim que o seu Ruales passou para mim. Então o segundo round era onde, né, a coisa ia acontecer, né? Você já leu o padrão de movimento, você já sabe mais ou menos o que esperar. Aquele cara está cansado, seu fôlego está inteiro, né? Então, nesse aspecto eu divido um pouco, né, pelo que eu vivi e pelo que me foi explicado, mas assim, pelo que eu entendo, também eu já acredito que o esporte ele evolui, né? O MMA mesmo está aí para mostrar que assim começou de uma forma, há 10 anos atrás estava de outra, e sempre que surge um cara novo com algo novo na equação, esse novo método de enxergar a luta entra no jogo e se agrega ao MMA, né? Já quando se fala de práticas tradicionais, eu acho que elas são... Eu não tenho nada contra elas ser fixas, ao contrário do Bruce Lee, até porque elas foram criadas com um propósito diferente, né? O esporte, o jogo é um propósito. Como, por exemplo, eu vou falar uma coisa muito polêmica aqui para os senhores, mas que os senhores vão compreender. No Karatê, vocês já viram esse movimento aqui, né? De bater e voltar na competição, certo? Aqui, só ir e voltar? Já viram, né? Só que no Karatê marcial isso não existe. O nome disso é Rikite. Sabe por que o Rikite não existe? Porque o Rikite foi criado para que você não machuque o seu colega. Tá? O golpe de karatê, assim como qualquer outra arte marcial, ele é feito para você bater e realmente destruir o que tiver ali na frente com o seu golpe, tá? O ato de fazer isso rápido, né, não é uma característica da arte marcial do karatê, é uma característica do esporte do karatê. É justamente com relação a isso aqui. Isso aqui não é uma característica do seu Kung Fu marcial, né? Isso aqui é uma característica
que as pessoas colocaram aqui com o tempo em prol do esporte, mas não que seja uma questão que esteja necessariamente vinculada à arte. Eu sempre me perguntei, em 1999, o Kung Fu que eu treinava era especificamente muito focado em torções e chaves. Mas por que eu não via essas chaves nas lutas? E aí, com o tempo, muito depois que eu vim entender, a luta ela é um jogo, ela é um esporte, seja ela por nocaute ou não, tá? Ela é um esporte e ela é amorfa, ela vai evoluir com o tempo. Mas a arte marcial, como o mesmo Cipollone diz, você não tem como adaptar um Paxal. É daquele jeito? Vai ser daquele jeito. Não, tá? e depende. Algumas coisas para competição você até consegue adaptar. Muito interessante que você falou em relação sobre os conceitos modernos e conceitos tradicionais, em relação à adaptabilidade para a competição, porque muitas das vezes as pessoas elas acreditam que, por exemplo, né, a gente vê muito pessoas do MMA falando, porque o Kung Fu não funciona, quando você vai ver 30% das movimentações de lutas que acontecem dentro do MMA veio do Kung Fu, são conexões ali, né, de movimentações do Kung Fu, de movimentações do Sandá. Então, esse conceito em relação a você estar aplicando ao Kung Fu em luta, eu acredito que existe essa separação, né, entre esporte e defesa pessoal. Você não vai lutar da mesma forma que você pisa no ringue. Na luta, né, eu até concordo um pouquinho do que o Renan falou em relação à filosofia do Jeet Kune Do, porque isso vem do Jeet Kune Do de você o Bruce Lee fala, don't think, feel, você não vai pensar, porque o soco tá vindo, eu não vou ter tempo de falar ali, puxa vida, e agora? Faço, né, o Dom Paxal e dou um soco. Mas talvez seja melhor fazer aqui. Não dá tempo. Eu acho que também concordo com o que o Silas falou. Isso que o Silas falou, no meu ponto de vista, é estratégia de combate, né? Circular, ver, ele toca muito com a direita, ele é southpaw, ele usa muito roundhouse kick, ele vai utilizar muita queda, ele é uma pessoa muito ofensiva. Então, eu acho que isso é estrutura, isso são ferramentas de estratégias de combate que você consegue durante aqueles 2 minutos e meio, 5, 3 rounds, conseguir ver ali como é que é o seu oponente. Você não vai chegar igual um boi bravo, já em cima do cara, socando, porque se o cara conseguir utilizar a sua energia contra você, você já era, né? Ele vai conseguir dominar a luta, né? Então, eu acho que isso também é interessante. Então, eu acho que talvez vocês pensam igual, mas de formas diferentes. Né? Dentro desse ponto que você citou agora, uma pergunta para você, Ron, que é a pessoa que mais tem formações marciais aqui entre nós. Se juntar eu e o Silas, acho que dá meio você. Por que essa aplicação, tá, de combate ela se perdeu em alguns estilos? Porque, por exemplo, eu tive a experiência de treinar Haka com você. Eu treinei um conceito básico, não foi uma técnica, e você me passou 3 movimentações ali básicas. Naquelas 3 movimentações eu sabia aonde que eu conseguiria aplicar. Tudo bem, eu tenho mais de 20 anos de Kung Fu, mas assim, é um estilo que não perdeu essa aplicabilidade de combate. Por que os outros perderam? Tipo assim, por que aconteceu isso? Você tem algum conceito sobre? Porque você treinou vários estilos, então acho que é a pessoa mais adequada para explicar sobre isso. Por que, por exemplo, sei lá, um outro estilo perdeu essa aplicação de combate e, por exemplo, o Bakufu Pai não? Ou o Bakufu Pai, no caso. Primeira coisa, eu acho que você ter confiança naquilo que você ensina. Isso eu peguei do Sifu Eric no podcast que a gente gravou sobre Bakumei. É muito interessante que eu fiz a mesma pergunta para ele. Por que o Kung Fu se perdeu? As pessoas não confiam mais naquilo que ela pratica. Eu sou formado em vários estilos de artes marciais, não pelo fato de que eu não acho que o meu primeiro estilo talvez não funcionasse, mas foi pela minha experiência, vivência, paixão, curiosidade por experimentar outras coisas e assim, né, conforme você vai experimentando, você vai moldando o seu estilo de luta. Não necessariamente que você precisa aprender jiu-jitsu para que você possa ter um bom Wing Chun. Não necessariamente que você precisa ter, né, um Wing Chun bom para você aprender jiu-jitsu e assim sucessivamente. Não que você precisa aprender de Kung Do para ter um Sandá ou um Kung Fu, assim sucessivamente. E também eu acredito que isso parte de uma opinião, mais uma teoria, eu acredito que é a preguiça, cara. Infelizmente você vê muito nisso na América. Eu acredito que
dentro da América do Sul, com muito respeito, conheço vários mestres de Kung Fu no Brasil que são, né, várias referências. A gente conversou com vários professores na segunda temporada, grandes nomes da arte marcial brasileira, mas infelizmente generalizando, não falando mal, as pessoas elas ficam numa preguiça onde elas não estudam aquilo que elas praticam. Você vê por que você pegou lá Xiao Shodong, pegou lá na China e começou a challenge várias pessoas ali do Indiano, do Tai Chi, e com 2, 3 socos o cara colocou o cara no chão, porque são pessoas que simplesmente praticam forma, não tem a vivência, acha naquela mitologia que o Kung Fu, né, como eu já ouvi dentro de escolas de Wing Chun, de linhagens que eu pratiquei antigamente, em que o Kung Fu, que o Wing Chun era uma arte suprema, que você não precisa lutar, que quando você precisar o seu Wing Chun vai estar lá. De novo, respeito, tem pessoas que pensam diferente, mas eu não acho dessa forma. Não tem como você ser um piloto de aeronave, de um avião, se você, né, ficar só no simulador de avião. Né? Se você não colocar ali, pegar, sentar atrás, né, do maquinário, voar com o avião, não tem como você aprender como é que fala? Aprender a andar de bicicleta se você não montar na bicicleta, né, pedalar, tirar as rodinhas e assim sucessivamente. Eu acho que existe uma mitologia onde, se as pessoas acham que o Kung Fu é tão supremo, né, que só você fazer Chisao, você vai para algum lugar. Quantos vídeos de YouTube você vai ver? Wing Chun versus Muay Thai, bom, Wing Chun levando pau. Wing Chun versus boxe, Wing Chun levando pau, porque o cara fica aqui o dia inteiro. Aí quando vem um cruzado, quando vem um uppercut, que é fora da linha central dele, que ele não está acostumado, porque eu sei que no Paksal o cara não vai sair da minha linha central, o cara não vai me atingir, o cara não vai vir com aquela toda agressividade, ele não tem aquela experiência, ele não sabe que é aquilo que você falou, né, sobre sentir a movimentação, sobre sentir a energia do seu oponente, sobre ter adaptabilidade de e é legal. É muito legal isso, porque assim, você já respondeu uma outra coisa, que é aquilo. Já vieram perguntar para mim, tá? Um aluno uma vez virou para mim e falou assim: Sifu, por que eu tô treinando há 6 meses? Não, 4 meses. Por que eu tô treinando há 4 meses e até agora eu não aprendi a me defender? Eu fui brincar ali de lutinha com meu primo, tinha 14 anos mais ou menos a criança. E o primo dele era um pouco mais velho. Fui brincar de lutinha com meu primo luta Hapkido, e eu tomei uma surra do meu primo. Outro caso foi assim, um aluno que o Ron conhece, inclusive treinou conosco, que treinou Kung Fu para poder se defender na rua. Na hora que o pessoal foi lutar com ele ficou na postura do Mapu lá, esperando o pessoal vir, e ele não soube se defender. Hoje ele é professor de Sandá, né? Hoje ele é professor de Sandá, não é à toa. Mas assim, e ficou muito bom. Mas assim, é uma coisa que, por exemplo, por que é muito difícil falar isso para as pessoas? As pessoas perguntam, nossa, mas por que o Kung Fu demora tanto? E todas as artes marciais modernas é muito mais fácil de você aprender luta. E isso é um dos fatores, porque muitos dos professores ou não tem tempo, devido à vida agitada moderna. Porque é aquilo, né? Nos anos 70 você podia ser só professor de Kung Fu e você conseguia viver. Hoje em dia não dá. Pelo menos eu não consigo. Então, assim, é muito difícil você conseguir tempo e, às vezes, a preguiça, né? A falta de dedicação exacerbada ali, né? Em grande escala, não ajuda você a treinar o suficiente para ficar bom. Eu não estou falando que o Kung Fu, né, até o conceito que eu falei atrás, quando meus alunos falam que querem lutar, eu falo para eles treinarem Sanda, porque não é que o Kung Fu não é bom e não vai ensinar eles a se defender, vai, mas não para competir, não para uma competição, para um campeonato. Na rua, ele vai aprender, mas assim, não vai ser em 6 meses que você vai aprender Kung Fu, porque Kung Fu demora para você ter todo esse feeling, esse sentimento que a gente está citando aqui do combate, de você saber o que fazer, e muito disso entra naquele fator mecânico que você tem que treinar muito para que seja natural. Então, é uma pergunta que eu deixo aí para vocês, por que, né, além desses fatores que eu citei, por que é mais fácil você aprender a lutar, aprender a bater em alguém? Acho que essa é a realidade, treinando Muay Thai do que treinando Kung Fu. Se você colocar 6 meses ali as duas mesmas pessoas, a mesma pessoa treinando 6 meses. A gente sabe eu tenho uma pergunta arte marcial. Eu só que vai entrar também nisso. Eu só vou completar a fala do Renan e vou passar para você, Silas. Eu já queria também voltar com você para saber sobre a sua opinião.
Foi muito interessante porque é uma experiência que eu vivi antes das férias, né? A gente entrou ali nas férias, na minha turma de Sandá, e eu fiz uma pergunta pro pessoal. Eu falei, pessoal, vocês sabem a diferença, o conceito entre o Sandá e o Kung Fu? E a minha aluna, o nome dela é Leia, né? Ela Que falou, legal. eu sei, porque Kung Fu não funciona em luta. Por isso que o Sandá surgiu. Eu falei, você está completamente equivocada. Na verdade, no meu ponto de vista, o Kung Fu é bem mais eficiente numa luta de rua do que numa luta do que o Sandá. Não querendo desmerecer a potência do Sandá, tá, pessoal? Vai de cada atleta. Eu acredito que o Kung Fu é mais direto para utilizar aquelas ferramentas que eu até citei no início, né, durante a nossa live. Mas se eu tiver que, né, aplicar ali, apertar o botãozinho na rua e ter que pensar que, né, se eu sou um atleta e sei que não posso dar soco na nuca, sei que não posso dar soco na genital, não vale dedada no olho, coisa que eu nunca experimentei, né, durante as minhas aplicações. Claro que você não vai ficar dando dedado em olho de aluno, não é isso, não é essa forma que a gente treina, mas eu tô querendo falar a mentalidade, não é? aquela experiência, né? Eu acho que você consegue aplicar de uma forma diferente. Então não é esse o conceito. Não tem arte marcial melhor, não tem arte marcial pior. O que tem são artistas marciais que melhor qualificam ali. Eu quero agora voltar com o Silas para ele estar falando em relação dar o adendo dele, né? A pergunta e do porquê que ele acha que a aplicação de combate ela se perdeu durante o longo do tempo. Vou responder a pergunta com relação à aplicação de combate, tá? Lembrando que eu tenho uma pergunta para fazer fora da pauta. Eu sou cheio dessa, gente. Eu gosto de deixar a coisa fácil. Eu acho que a aplicação de combate se perdeu por conta da competição, tá? Se perdeu por conta da competição porque todo mundo quer ser... Nós temos como um próprio exemplo o Instagram, né? O que é o Instagram? O Instagram é onde eu mostro um aparente sucesso para que as pessoas me olhem, né? Quantas pessoas podem dizer para mim que lutam, que sobem num Muay Thai porque elas, por paixão, porque aquilo bate dentro delas, ou sobe para os olhos dos outros, para mostrar eu sou forte, eu não sou mais o mesmo, e agora vocês vão ver, gente, eu subi assim. E quantos eu já não conheci iguais que também já subiram assim, que era uma questão de afirmação, uma questão mais pessoal do que em si da pessoa gostar de fazer aquilo, né? Verdade. Eu acho que a competição, ela acabou deixando a arte marcial um pouco para trás, apesar que no caso do Kung Fu tem um ponto de vista um pouco diferente, já vou explicar o porquê. Justamente porque todo mundo quer ser aquela pessoa popular, aquele cara respeitado por todos, né? Então, logo para ele, o que vai fazer ele ser esse cara? Vamos pegar, por exemplo, eu não vou falar do Wing Chun, tá? Até porque eu acho que o Sifu pode falar melhor do que o Wing Chun, vou perguntar para ele. Sifu, uma aplicação de Wing Chun, o soco deve ser dado no pescoço ou no queixo? Depende. Eu aplicaria, se for na rua, eu aplicaria no pescoço. Então, espera só um momento. Por origem, é no pescoço ou é no queixo? Bom, depende. Depende porque da sua estatura física. Se você porque eu estou perguntando por isso. Vou perguntar por isso pelo seguinte: Karatê Shotokan, Karatê de Okinawa, apesar que Okinawa tem um ponto de vista bem mais... Não que as técnicas não são para o mesmo fim, mas o pessoal de Okinawa, ele fala assim, existe esse ponto aqui para você bater, mas você não precisa bater aqui, ó, bate aqui que você só vai machucar, entendeu? Ouvi muito isso do Sensei Maurício quando eu treinava com o Budô, Silas. Essa técnica com bastão é para bater em tal ponto, mas não bata nesse ponto. Se você tiver numa situação, bata nesse ponto aqui, que só vai lesionar e vai tirar a pessoa de combate. Tá. Ok. Mas a origem é um determinado ponto. No Karatê Shotokan, mesma coisa. São golpes em pontos estratégicos que são para decidir a situação, não vou falar outra coisa para o algoritmo não bloquear a gente. Tá? Ou seja, são golpes para decidir a situação. Haja vista que os golpes são para decidir a situação, igual no Bakufu Pai, porque sim, para quem não sabe, Karate Shotokan, o fim dele, marcial, é para decidir. Eu vejo assim como realmente ou coisa de criança, ou eu vejo também, de certa forma, como
como não uma atitude muito inteligente por parte da pessoa adulta, que naquela conversinha de amigos onde quem é que tem o ego mais alto, né? Quem é que tem a espada maior, fala assim, vamos lá, me mostra o seu jiu-jitsu contra o meu karatê, e eu quero ver quem é que é o melhor. Cara, então peraí, o cara pode te dar uma chave no pescoço, te estrangular, ele pode te dar uma chave na perna, ferrar com o seu joelho, né, pressionar o seu joelho, ele pode dar uma chave aqui que vai ferrar com o seu cotovelo, mas você não pode bater no olho, você não pode bater no cotovelo, você não pode pisar no joelho, você não pode chutar, ou seja, tudo da sua luta você não pode, entendeu? Mas naquela luta ele pode. Ah, e por que pode? Porque o MMA permite isso. É o aceitável. A gente vê o cara que soca no queixo contra o cara que estrangula essas partes. Se você quer se sujeitar a isso, ok. Mas eu acho que a explicação, no meu ver, ela é um pouco óbvia, né? Quando a gente fala de artes marciais, para começar, não sei se vocês sabem, mas no Japão, acho que Renan deve saber, não, só é considerado arte marcial uma prática que participou de guerra. Não Sim. Participou de guerra, não é arte marcial. É um sistema de defesa pessoal. O karatê, logo, ele ganhou o status de arte marcial, mas não é uma arte marcial de origem. Ele é um sistema de defesa pessoal. Esse também é um conceito de que as pessoas elas acreditam que o Kung Fu, igual a gente já ouviu falar, é porque se não foi na guerra, não é tradicional, né? Achando que apenas se foi testado em guerra é a arte. Então, se fosse assim, Estados Unidos. Sim, não, mas aí não quer dizer a funcionalidade, né? Não, sim. No Japão não está remetendo a funcionalidade e aplicabilidade daquilo. No Japão funciona. A arte marcial é o quê? O que participou de guerras. Taijutsu é arte marcial? É. Jujutsu, vejam, pelo amor de Deus, gente, Jujutsu, tá? Jujutsu é arte marcial? Kenjutsu é arte marcial? Karatê é arte marcial? Ela ganhou esse status pela Dai Nippon Butokukai, que foi um órgão moderno que regulamentou as artes marciais no Japão, mas de origem ela é um sistema de defesa pessoal, tá? Partindo dessa premissa, eu acho que, no meu ver, quem treina, como por exemplo o Bakupai, ele treinou isolado só aquilo. A única opção que ele tinha era aquilo, ele não tinha alternativas de uso, tá? Então, entra no que o Renan falou sobre você repetir muito movimento, tentar se esforçar para entender para que serve aquele movimento. Você não tem um compromisso com o tempo, ou não de aprender aquilo rápido para você ganhar uma competição, para você ganhar alguma coisa. Não, você só está ali, a prática pela prática. Isso é o que acaba gerando. Meu sensei falava assim que sempre pense na prática pela prática. A prática pela prática é como aquela fruta que amadurece no pé no tempo certo, né? Eu acredito dessa forma. E a pergunta, bom, acho que eu já fiz, né? Mas com relação ao então, você falou que tem opções onde se bater. Não é necessariamente igual como é o karatê. Toda arte, ela tem as opções. Você só não vai ter opção em aplicações para discípulos de portas fechadas, que é o caso, por exemplo, atingir pontos vitais, né? Porque se você não atingir o ponto vital, você escolher qualquer área ali do outro lado, na região, não vai dar a mesma efetividade. Então, no karatê marcial não existe essa opção, tá? No karatê marcial, se você for seguir o certo, essa opção ela não existe, tá? Essa opção ela entenda, é uma adaptabilidade sua por aquele uso. Por exemplo, tem muita gente que fala hoje, karatê se usa assim e mostra um vídeo do Lyoto, né? Mas não, aquilo ali é o Lyoto adaptando o karatê para um esporte de contato, tá? Mas quer dizer que o karatê que o Lyoto usa? Não, aquilo ali é o jeito do Lyoto. E para você ver, karatê que é tão complicado, né? Que todo mundo no UFC é de estilos diferentes do Lyoto e todo mundo luta igual o Lyoto, né? Com a mão aqui assim, né? Faz a mesma passada, o mesmo jogo de pé, todo mundo copiando a mesma coisa, igual aquela pessoa que luta Jeet Kune Do e faz o gritinho do Bruce Lee, deixa o dedinho assim, né? Olá, não, o meu Jeet Kune Do é o Jeet Kune Do verdadeiro. Não, sim.
Tá igualzinho, fera. A gente tem, aqui no Brasil nós temos um exemplo, né? De alguém que faz isso aqui. Aí, gente, não presta. Que faz isso aqui. Não, exatamente. Precisa ter uma adaptabilidade quando se vai à aplicação. Mas eu acho que também é importante notar em relação à importância do condicionamento físico, né? Dos estilos, né, tanto modernos quanto tradicionais. E por que o treino tradicional parece desconectado das aplicações reais, né? Eu queria saber o que vocês acham. Eu vou dar minha opinião primeiro, e depois a gente vai Renan e Silas, e aí a gente fecha o primeiro episódio da terceira temporada. Eu não consigo acreditar que a gente está na terceira temporada. Eu lembro que a gente começou com o Renan. Renan, lembra, cara? Saindo um pouquinho sobre o foco, falando um pouquinho sobre nosso primeiro episódio no Instagram, 2021. Eu tenho salvo ainda, tá tudo lá. Eu assisti, eu nem treinava com o Cipuron, hein? Eu nem lembro o que eu tinha falado, depois eu tenho que ver lá para eu não sei se eu não falei qualquer besteira. Mas voltando, eu acho que o importante, o condicionamento físico ele é muito bom. Eu acho que existem várias mitologias de pessoas que acreditam, né? Que o treinamento físico você tem que treinar como se fosse um templo Shaolin, carregando balde, apanhando e se lascando. Como eu já vi pessoas também, praticantes de Wing Chun, que não faz nenhum tipo de exercício físico, nem alongamento, simplesmente começa os seus treinos. O que eu acho que também é interessante falar, eles falam que se você quer treinar exercício, você vai para uma academia, né? Bom, eu acho que o corpo ele precisa ser bem estruturado, porque se você não aguentar levar um soco, não tem que você aplicar economia de movimento. O seu oponente vai aplicar economia de movimento em você. Mas, enfim, eu acho que é muito importante essa questão de exercício físico. Já em relação porque que parece a desconectabilidade de aplicações, eu acho que há a falta de interpretação de movimentações. Quantas vezes eu já vi professoras de estilos tradicionais e modernos mostrando aplicações absurdas de movimentos, né, de formas. Eu uso até falar em relação ao próprio Saminkin, que é uma forma que a gente tem no nosso escopo de discípulo de porta fechada, onde eu teve um vídeo de um professor muito famoso da Alemanha aplicando algumas aplicações ali com muito fantasiosa. Aquilo ali você não consegue bater, acho que nem numa criança, né? Com todo respeito. Eu sei que é uma linhagem tradicional, mas é a versão que ele tem do Hungar, em que ele tentou aplicar aquela movimentação, tendo em vista que ele aprendeu aquela movimentação de um livro que lançaram por aí sobre a forma do Saminkin, foram coisas assim completamente absurdas, né? Que você nunca vai utilizar aquela movimentação em aplicação de combate. Então eu acho que há muita questão de desconectabilidade da realidade com formas pela falta, de novo, da vivência de luta, né? Porque não se tem experimentação, não se tem experiência de você aplicar essas movimentações em combate, não se tem experiência de você tentar vivenciar como que é um soco vindo no seu rosto, como que é um takedown, né? Como que você vai... Às vezes eu já vi pessoas, né, utilizando cruzada, dá um soco para cá, cruzada, bate com o cara atrás, achando que ele tá no filme do Jackie Chan, né? A pessoa nunca viu como que é uma vivência estando na rua, 3 ou 4 do cara em cima de você tentando te dar um soco. Acha que ele vai estar no filme do Jackie Chan, mas enfim, falo isso por experiência própria, né? Assalto, esse tipo de coisa. Mas enfim, eu acho que a minha opinião é isso, né? Há muita falta de experiência. Eu acho que é mais próximo emulação disso, de uma experiência que você possa estar vivendo. Você precisa trazer aquilo para o seu treino, né? Às vezes pegar 4, 3 alunos, hoje vamos fazer um treinamento um pouco mais dinâmico, né? Vamos treinar assim. Muitos professores não treinam luta pelo fato de ter medo, às vezes de estar levando um soco na cara, às vezes, né, está passando um pouco de vergonha ali. Mas se você não tem aquela experiência, não pegar um aluno ou outro para pelo menos te trazer aquela experiência, como é que você vai ensinar aquilo que você não sabe? Né? Vira uma dança, é o que o pessoal hoje do MMA, do Jiu-Jitsu, do Muay Thai acha que o Kung Fu é. Né, é ali um tchá-tchá-tchá que infelizmente não funciona, e não é isso. A gente sabe que para quem realmente aplica, consegue desenvolver esse combate, está muito mais à frente do que outros professores. Então eu quero saber o que o Renan sabe em relação, opina em relação ao treinamento físico, tanto nas escolas tradicionais e modernas, e a desconectabilidade de aplicação na prática. Eu acho que é muito importante ter esse conceito, e principalmente um aspecto que você citou, que eu queria ter citado ele antes até, que é com relação ao aspecto físico. Gente, vocês não estão num templo Shaolin. Se você tiver, parabéns, você é privilegiado, tá? Mas assim, você não tá num templo Shaolin. Você não vai treinar como se estivesse num templo Shaolin.
Não tem como. O balde que você usa não é o mesmo que eles usam. O balde que eles usam só por si só pesa acho que 7 ou 8 quilos. Tá? O balde que você usa deve pesar no máximo 1. Tá? Então, assim, é diferente. Não é o mesmo treinamento. E outra, a gente tem tecnologia. A gente pode utilizar da tecnologia que vai fazer com que você tenha a mesma evolução do que o balde faz em outros exercícios. Faz um supino ali que tá ótimo. Então, assim, você tem academia para isso, tem modernidade. Para que treinar igual antigamente? Não vai te dar superpoderes, gente. Tem que parar com esse conceito com arte marcial sobrenatural. Você tem que primeiro aprender o natural. É verdade. Não, preciso te cortar. Precisa lembrar da época que você quebrou a perna e o cara começou a fazer um chakra, velho. Não, gente, isso daí foi complicado. Em vez de ligar pro SAMU, o cara começou a fazer um chakra, velho. Foi o pé. Eu quebrei o pé. A pessoa pegou e falou assim, não, calma. Ó, eu vou curar você aqui. O cara colocou a mão assim e falou, eu vou mandar energia. Ele colocou a mão assim, ó, e eu tipo assim, pelo amor de Deus, só continua mandando energia e não encosta. Eu só pensando nisso. E na época eu já tinha um conhecimento de medicina. Eu só pensando, mano, só não coloca a mão que vai piorar. E aí, eu sei que passou assim, tipo, meia hora, e eu lá sentado no chão sem conseguir levantar, e meu pé continuou a mesma merda. Na verdade, inchou, né? Inchou pra caramba. Eu lembro que, cara, eu tive que ir dirigindo. Porque, tipo assim, a pessoa não teve o mínimo de, tipo assim, eu sei que a pessoa, tinha muita gente ali que sabia dirigir. Ninguém pegou e falou assim, não, eu te levo pro hospital. Eu falei, não, tranquilo. Eu vou, né? Tava com o carro na frente, falei, não, eu vou dirigindo, né? Fui pro hospital. Então, ó, seu pé trincou no meio, assim, ó. Aí ele, alguém fez alguma coisa? Tipo assim, de imobilizar. Eu falei assim, olha, mandaram uma energia aqui, se melhorou ou não, eu não sei. Mas mandaram. Eu sei que eu realmente, eu tava com tanta dor que eu tava sem noção do que eu tava falando. Tipo, pessoa que tá anestesiada, vocês nunca viram o vídeo, vejo. E eu sei que eu só falei isso pra ele. Eu falei isso pro médico. O médico olhou pra mim com uma cara assim. Aí ele, como que você fez isso? Eu falei, treinando artes marciais. Ele, era Kung Fu? Eu falei, era. Ele, ali em tal lugar? Eu falei, eu conheço a pessoa que tentou fazer isso. Então, assim, complexo, tá? Mas é importante vocês tentarem viver o natural antes de tentar procurar o sobrenatural. Não tô falando que é errado, tá? Eu acho que, assim, dentro do livro, para quem nunca leu, né, o livro de Lao Tse, é muito bom. Eu recomendo bastante para quem é artista marcial. Mas, assim, gente, vocês têm que olhar primeiro e aprender primeiro o natural. Se tem o sobrenatural, tá? Eu não sei, tá? Confesso que eu não cheguei nesse aspecto. Eu sei que Qigong existe, tá? Eu sei que existe. Mas, assim, eu não acho que... Eu não entendo o conceito, tá? Não vou nem falar eu não acho. Eu não entendo o conceito. Então, eu sei que ele existe, eu sei que é bom pra mim, que me ajuda. É igual, por exemplo, teve um curso que o Ron deu aqui no Brasil, foi um curso dos 4 animais, lembra, Ron, de respiração? Isso. Cara, eu pratiquei... Foi 5. 5 animais? Eu pratiquei aquilo lá o tempo todo. A única que eu me recordo como é que faz é a da tartaruga. Porque aquilo me ajuda tanto, principalmente quando eu tô com, tipo, eu tenho bronquite, né? Então, quando eu tenho alguma crise... Daquela abraçando a árvore. Abraçando a árvore, isso. Eu sempre faço ele e ele me ajuda muito. Acho que ele faz uma dilatação no pulmão, não sei, mas assim, me ajuda bastante. Talvez só ajude a controlar a ansiedade, mas não sei. Mas assim, é uma coisa que existe um conceito e vocês têm que entender que antes do sobrenatural, você tem que preparar o seu corpo para o natural. Então a parte física é muito importante, tá? Eu falo isso com toda a propriedade do mundo. Eu voltei a treinar Shiumen, eu tava com quase 150 quilos. Eu não conseguia subir uma escada sem ficar ofegante. Eu voltei a treinar unicamente Kung Fu e hoje eu tenho 120, tá? Não tô no meu peso ainda, não consigo ainda treinar como eu treinava antigamente, mas me auxiliou muito. Então, a parte física é muito, muito importante. Por quê? Sem a parte física, você já não consegue o primeiro aspecto da aplicabilidade, que é a força, tá? Então, a gente precisa de 3 coisas para aplicar um golpe. Força, técnica e velocidade. Se você tem esses 3 muito bem alinhados e controlados, se você aprendeu a controlar o seu corpo,
Você vai dar um soco que vai tornar-se sobrenatural. Esse era o segredo do Bruce Lee. Para quem não leu ainda, leia Seja Como Água, que é um livro da filha dele. Eu esqueci o nome dela, Ron. Linda Lee. Sharon Lee. Shannon Lee. A Linda é a esposa. Né? A Shannon escreveu um livro, e esse livro é incrível para quem é fã do Bruce Lee, porque ela fala muitos detalhes. Inclusive, eu estava lendo ele, por isso... Be Water, My Friends. Falei errado. Ele é incrível, incrível. Então, assim, e ela fala lá um conceito de que, assim, o pai dela, para aprender a fazer o soco de 1 polegada, para ele criar, né, que se eu não me engano ele criou naquela potência, naqueles aspectos que ele faz. Para ele chegar naquele nível que ele chegou, ele precisou treinar separadamente força, velocidade e aplicação. Quando ele aprendeu a controlar os 3, ele entrou naquele conceito. As pessoas esquecem desse princípio básico do Kung Fu. O que o Kung Fu é? Corpo, mente, espírito. O que pode ser isso? Vou fazer uma adaptação aqui, tá? Velocidade, força e aplicabilidade. Sempre tem uma trindade ali. Então, assim, numa técnica, a gente tem postura, a gente tem a flexibilidade e a gente tem a estabilidade da mesma. Você tendo 3 conceitos, pelo menos, em cada coisa, você consegue evoluir. Na parte de aplicação de luta não é diferente. Então, se você consegue fazer esses 3 conceitos dentro do Kung Fu, você consegue aplicar o Kung Fu em luta, tá? Eu sou prova disso porque eu já passei por tentativa de assalto, por tentativa de agressão e sequestro, e eu reagi, e deu certo, tá? Graças a Deus deu certo. O Ron também, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ele já passou por situações que o Kung Fu fez toda a diferença. Eu falo por mim, eu tava treinando há 1 ano Wing Chun. Uma das situações mais perigosas da minha vida, em que eu fui reagir a um combate, que a pessoa veio pra cima de mim pra querer me assaltar, quando eu fui lutar, eu lutei assim com a pessoa. Por quê? Aquilo eu treinei tanto, por mais que eu treinei por 1 ano só, mas eu treinei tanto que eu não lutei o Wing Chun, só que aquela postura se tornou natural pra mim. Eu acho que a arte marcial, eu queria fazer um podcast só sobre isso, inclusive, para responder essa pergunta, né, trazer conceitos para responder. Que muitas pessoas perguntam, qual que é a melhor arte marcial para mim? E eu vou dar uma resposta muito curta para isso. É como escolher a cor de uma camiseta. Qual que é a sua cor favorita? Tá? A sua cor favorita é aquela que provavelmente você se sente melhor com ela e é a que faz você ficar melhor. Se sentir bem, se sentir bonito. A arte marcial é a mesma coisa. Você pode... Eu treinei, gente, Kung Fu. Eu treinei muitos estilos de Kung Fu. Né? Graduados até o final, eu tenho 2. Dentro desses estilos, eu tô pensando se é só 2 mesmo, mas acho que é só 2. Então, assim, eu treinei esses estilos, e quando eu treinei pela primeira vez Bak Fu Pai, treinar assim, né? Eu tava observando o Ron fazendo, que eu tava fazendo uma gravação ali pro nosso canal, para poder divulgar, e eu treinei algumas movimentações. Gente, essa mesmo, maravilhosa. Gente, eu vi aquilo e eu senti como se eu tivesse me encontrado marcialmente. Eu senti, assim, como se, com toda a bagagem que eu já tenho, como se aquele Kung Fu fosse ser eficaz no dia seguinte pra mim. Então, assim, nunca pense que foi tempo perdido qualquer arte marcial que você tenha treinado, porque não foi. Algum conceito positivo você tirou daquilo. Tá? Faça da pedra de tropeço um degrau de subida. Torne todos os fatores negativos experiências positivas. Como diria Bruce Lee também. Acho que hoje eu tô... O Bruce Lee, o espírito dele tá encostado aqui nas minhas costas. Daqui a pouco aparece aqui. Bom, Silas, fazendo uma conclusão aí, pra gente encerrar. Exercícios são óbvios que eles são necessários. Eu diria assim, que, vamos lá, que seja uma pessoa que tem uma condição limitada, talvez pela saúde, pela idade, mas ela vai praticar o Kung Fu, né? Cara, um exercício fundamental, flexão de braço. Flexão de braço é o que vai dar firmeza para o seu pulso para que você possa ter um bom soco. Então, acho que as coisas começam por aí, né? Mas por mais que um soco seja descontraído, você não vai socar com toda a força assim, mas você precisa ter um pulso firme para poder socar. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma corridinha moderada, uma voltinha no seu quintal, amanhã 2,
2 voltas durante uma semana, dali um pouco você faz 3, quando você vai ver, você já está dando 15, né? É fundamental um bom fôlego, sim, tá? É fundamental um bom fôlego. O exercício, a flexão por si só, ela já vai trabalhar todo o seu corpo. E lógico que, assim, faz sim a toda a diferença. Com relação ao sparring, eu também concordo que o sparring, o fôlego, né, essa questão da corrida, ele entra muito, e lógico que correr não é a mesma coisa que você esparrear, mas o sparring, ele é necessário, mesmo que você não seja um atleta que queira isso como esporte, porque, como o Silvio falou, você tem que estar habituado. Quando a gente fala de conceitos fixos, eles são uma coisa, mas quando a coisa sai do âmbito, vai na questão da defesa pessoal, é o cão puxando o pano. Já viram o cão puxando o pano? Né? Você coloca Esse o pano eu nunca e fica lá puxando o pano, tá. vai ser lindo daquele jeito. Entendeu? Cerveja E você com tem que estar habituado a pelo menos saber o que você vai, o que está te esperando ali. Aquilo não pode ser novo para você, porque se um soco te pega de surpresa, sua primeira reação é, às vezes, o ser humano tem 2 reações a tomar um soco: ou ele fica valente, ou ele fica em choque e trava. E você precisa saber como você fica, para que você possa trabalhar como você fica, o seu emocional, para quê? Para que você não se segue, entendeu? E vá sem pensar, e também para que você não trave, né? Então, eu acredito que todo exercício físico, ele é benéfico, sim, ele é necessário para a arte marcial, sim. Não adianta você chegar e só fazer a parte... Oh, que lindo, né? Eu vou chegar, só vou fazer a parte técnica, coisa maravilhosa, né? Quem é que não quer, né? Quem é que não quer? Mas, gente, não adianta. O exercício físico, ele vai fazer bem para você, ele vai fazer bem para a sua cabeça. Ele está te colocando numa situação de desconforto. Você está cansado do trabalho, às vezes você está com um saco cheio de chefe, você não quer fazer aquele exercício. Quando você faz, você termina feliz, porque exercício libera endorfina. Endorfina te deixa feliz, tá? Então, por que você acha que o treinamento... Por que você acha que, né, continuando em relação aos treinamentos, né, o treinamento tradicional parece tão desconectado à aplicação da prática? Eu tenho uma pergunta. Com base nisso, para que eu possa explicar meu ponto. Claro, o senhor acha que os chineses, quando eles transmitiram Kung Fu para a gente, eles transmitiram adequadamente? Eles não omitiram muita coisa, mesmo eles falando que estavam omitindo tudo? Eu pergunto porque o senhor vive em Chinatown. Não, com certeza omitia, né? Inclusive até nossos próprios Sifus falam isso. Então, será que às vezes essa falta de esclarecimento que também existe sobre Kung Fu não decorre disso? Será que de repente a gente olha e fala, não, as pessoas vão para o Sanda, e eu refletindo aqui sobre um ponto de vista que eu falei, mas será que não houve talvez a falta de esclarecimento? A gente às vezes está criticando só o aluno, o que está aprendendo, mas e quem está ensinando? Será que quem está ensinando, ele ensinou adequadamente como você usar aquilo? Será que você está sabendo 100% daquilo, de como se dar como o Kung Fu diz que se deve dar um soco para que você possa usar esse soco? Eu tenho muito essa dúvida hoje em dia com relação a Kung Fu. E eu vejo que, assim, antigamente eu pensava que o Karatê, ele era o método mais misterioso, né, com relação a isso. Mas o Kung Fu, eu vejo que ele é uma arte marcial muito praticada, mas ainda praticada em segredo, né? Quem é que ocidental que sabe usar tudo, né? Será que, de repente, lá na China eles não sabem usar? Uma vez eu ouvi um podcast de um rapaz que ele treinava Chun Li Fa, foi no Kung Fu em Foco. Abraço para o pessoal do Kung Fu em Foco, o programa de vocês era muito bom. Se algum dia quiserem aparecer aqui, fiquem à vontade, a gente vai gostar muito, né? Mas ele falou assim, então que não sei se eu vou gostar muito. Começou a treinar Chun Li Fa, e aí depois de Chun Li Fa ele treinou o Wing Chun, e um dia apareceu um cara de Sambo no treino deles. E aí ele falou assim, ele não vai passar pelos meus portões, né? Pra quê? A primeira coisa que o cara fez foi derrubar ele no chão e fazer com ele
o que o cara do Sambo queria. E aí o que ele fez? Largou o Kung Fu, foi treinar Sambo. Aí ele fez uma viagem para os Estados Unidos e foi treinar com um mestre famoso aí, chinês, né, que ensina Chun Li Fa. E aí ele falou, não, eu treino Sambo, pô, você quer fazer uma aula? Quero. Na hora que ele chamou para fazer uma aula, ele tá, coloca a luva aí, vamos lutar. E aí ele, mas não é uma aula de Chun Li Fa? Ele, é uma aula de Chun Li Fa. E aí ele foi tentar usar o Sambo dele com o Chun Li Fa desse mestre, esse mestre fez com ele o que ele quis e o Sambo não funcionou. E aí ele falou assim, ó, você pode falar para quem você quiser, tá? Que o Chun Li Fa daqui é assim, que ele funciona assim, e se você quiser aprender, é desse jeito aqui. Hoje ele representa essa linhagem desse mestre aí no Brasil, eu não vou me recordar qual é, né? Mas aí é nisso que eu fico pensando, será que, de repente, existe também muito aquela questão do Kung Fu ser fechado e ser algo que só serve para os chineses? Nós vimos isso na história do Bruce Lee, né? Nós vemos isso em algumas situações em São Francisco, inclusive aqui no Brasil, as escolas que estão mais conectadas ao lado técnico é porque elas estão mais próximas dos seus mestres chineses, né? Não que as outras escolas não funcionem, mas você vê que as outras escolas elas estão vinculadas a esse lado. Será que de repente esse adotar o Sandá como a luta de verdade do Kung Fu, será que não foi para suprir essa carência? O que o senhor acha? Não, com certeza, eu acho, concordo plenamente. Eu acho que talvez possa ter sido transmitido de uma forma equivocada, o pessoal falou, bom, vamos continuar dessa forma, e por não saber adaptar e não saber utilizar em luta, e acabou se utilizando isso, né, como né, uma mescla de estilos, assim como você vê hoje o MMA. Eu não posso chegar para você e falar que o Muay Thai não é eficiente sozinho, que é um dos grandes contra-ataques que normalmente eu utilizo quando as pessoas vêm a falar, porque Kung Fu não é bom porque não está no UFC. Eu falei, bom, então o Muay Thai não é bom porque você precisa do Jiu-Jitsu ali dentro do UFC para poder estar né, contrapondo ali a pessoa contra a queda. Fala para mim um artista marcial que luta apenas um estilo, praticamente não tem, quase não tem. Né? Então, assim, não quer dizer que é a arte que não presta, assim, são artistas marciais que às vezes acabam se qualificando. Então, eu concordo com você, né, a partir disso. Eu acho que, acho que é isso, né, o programa de hoje foi muito bem aproveitado, eu acho que a gente conseguiu, nosso objetivo nunca foi falar ponto é esse e essa é a verdade, simplesmente colocar fatos, argumentos e contrapontos para que você possa ir, né, praticante de artes marciais, tirar suas próprias opiniões em relação a determinados temas. Mas, se seu aluno se machucar, não tenta curar ele com a energia do universo, gente. Leva para um médico. Gente, tem também uma outra coisa muito importante aqui. Eu não sei se vocês observaram, mas aqui embaixo, o Renan, ele é o meu mentor, e o Sifuron é o meu Sifu. Somos 3 pessoas com vivências marciais diferentes, apesar de treinarmos na mesma escola, né? A gente treina Xinhuma, e é o meu Sifu que ensina. E temos pontos de vista diferentes, graduações diferentes. No entanto, tá todo mundo aqui rindo, coexistindo, entendendo, aprendendo e não excluindo o que o outro está falando, sem a necessidade de sobrepor. Olha, o que eu acho tá certo e pronto. Eu mesmo achava uma coisa quando eu comecei essa live, mas eu termino essa live hoje pensando outra, né? Não sei como está o meu Sifu, como está o meu mentor, mas em algum momento eu sei que das coisas que eu disse, eles vão parar para refletir, pensar em algum momento da vida deles. Pô, mas será que agora, de repente, isso hoje, que o Silva falou há muito tempo atrás, não faça sentido, né? Hoje em dia nós temos muito essa questão de termos a necessidade de afirmar o nosso ponto de vista em cima da realidade do outro. Não, gente, tá? Peguem isso como exemplo, um exemplo positivo, aprendam, tá? Ouçam a explicação, respeitem a explicação. Você pode até naquele momento ali achar o contrário, mas eu vou fazer 41 daqui uns dias, né? O que eu pensava quando eu tinha 30 era completamente diferente do que quando eu pensava quando eu tinha 20. Então, em algum momento, ouça, aprenda, absorva o que é necessário, descarte o que não for, mas não esqueça, porque de repente no futuro pode fazer sentido. Concordo plenamente, eu acho que
É muito bom, porque hoje em dia as pessoas elas levam, não só hoje em dia, né, mas sempre levaram arte marcial como se fosse uma religião ou um tema político, né? Só ele tá certo ou tá errado. Eu quero agora deixar a oportunidade para vocês se despedirem. Renan, faz um adendo, uma conclusão no final da nossa live. Pode deixar. Não pode fazer. Já é para fazer? Eu achei que era para fazer a conclusão. Como todo mundo vai se despedir, eu achei que eu ia ser o último, então. Né? Você quer ser o último? Acho que é melhor se eu vou concluir. Vai lá, Silas, então dá a conclusão, dá o seu goodbye aí, o seu tchau, tchau, e aí eu falo meu tchau, tchau e o Tchau, tchau. Finaliza. Então tá bom. Então, pessoal, estamos finalizando mais um podcast. Make sure que vocês entrem aí na segunda temporada, enfim, Lendas da Arte Marcial. A gente sempre traz os melhores aqui, sempre, né, os melhores praticantes. A próxima live vai ser com o Cifu Matheus Visotto. De novo, a gente vai falar sobre um tema muito polêmico, sobre charlatanismo dentro do Kung Fu. Eu acho que isso aí vai ser da hora. A gente vai... Não tem um tema tranquilo para fazer de vez em quando, não? Vocês sentiram como a gente começou, né? Eu acho que a segunda temporada ela foi muito tranquila. A segunda temporada a gente iniciou ali polêmico, depois conseguimos trazer só os melhores aqui para o nosso podcast. Foi o grão-mestre Wagner Irineu, grão-mestre Carlos, grão-mestre o mestre Fábio Lache, grão-mestre só gente pouco conhecida. Só os caras ali, tipo o Paulo. Grão-mestre Amaral. Amaral, o grão-mestre Amaral, cara, tava na ponta da língua. E aí, pessoal, então é isso. Assiste lá os nossos podcasts da segunda temporada, primeira temporada também. Comenta, curte, compartilha, xinga também, se você quiser me xingar, pode xingar, não tô nem aí. Vou responder lá. Mas é isso aí, pessoal. Quero agradecer, Renan. Finaliza aí. Muito obrigado a vocês. Eu tenho que almoçar daqui a pouco. Vou almoçar ainda. E os aparatos aqui vai desligar. Então, eu preciso aí que vocês concluam, gente, porque senão eu vou ficar sem. Muito obrigado por terem assistido até agora, por terem ouvido até agora. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, podem mandar pra gente. Se você não concorda comigo... Só um adendo. Desculpa. Antes que eu esqueça. Se você quiser participar, manda notinha. Claro, a gente sempre tenta conversar com pessoas de alto nível. A gente vai analisar, vamos entrar em contato com você. Se quiser divulgar sua escola, entre em contato. A gente vai e coloca você no schedule aí. Completa aí, Renan, desculpa. Novamente, se você não gostou do que eu falei, gente, não tem problema, mandem aí, a gente tá aqui pra aprender. Se eu falei algo que ofendeu alguém, tá, eu peço desculpas, a intenção disso daqui não é ofender, e sim instruir as pessoas através de nossas experiências e através de nossos estudos. Então é isso, muito obrigado a todos, espero vocês no próximo episódio, e um forte abraço de toda a Shiwu Man e da equipe do Kung Fu Talk. Pessoal, muito boa noite. E vê lá também, lá no Amazon, tá? No Redbubble, lá, curte nossas camisetas lá, compra, compartilha e tchau, tchau. Muito boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até.